Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. E hoje vamos falar de um problema que afeta a vida de muitas pessoas. A queda do número de doadores de órgãos e tecidos, influenciada principalmente pelo aumento da recusa das famílias em doar. Também é preciso mais estrutura na rede de captação, mas é preciso mais informação para que todos se conscientizem da importância desse gesto. Por isso, hoje recebemos aqui no estúdio o diretor do MG Transplantes, Dr. Omar Lopes. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho dessa queda, desde quando ela vem sendo registrada, enquanto ela está? Na verdade, as doações vêm caindo ao longo dos anos. Desde 2015 para cá, começou a haver uma queda dessa doação que está sendo progressivamente maior ao longo do tempo, né? E nós podemos falar que houve uma queda nesse período de aproximadamente 10 a 15% do número de doadores de órgãos. O que isso significa, doutor Omar? Isso significa que a gente consegue captar menos órgãos e, com isso, a gente consegue transplantar menos pessoas que estão aguardando por um órgão ou tecido na fila de espera, né? Tem uma questão da diferença aí, órgãos e tecidos e no tempo de espera por eles, né? Explica pra gente, por favor. É porque órgão são os órgãos internos, vamos dizer assim, coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, intestino, etc. E tecidos são aqueles outros que a gente não precisa de ter a morte encefálica para ter a doação. Basta ter, assim, a parada cardíaca apenas. Um doador que tenha tido uma parada cardíaca por um motivo qualquer, ele pode doar os tecidos, que são as córneas, pele, tendão, osso e tecidos musculoesqueléticos de um modo geral. Então, assim, normalmente a quantidade de doadores para tecido, como não precisa de ter o diagnóstico da morte encefálica, ela é maior do que a quantidade de doadores de morte encefálica que vão doar os órgãos sólidos. Porque os órgãos, a gente não pode captar eles depois que o coração parou de bater. Sim. Então, é necessário que haja morte encefálica e que os órgãos continuam sendo perfundidos às custas de aparelhos e drogas. Sim. Porque aquela pessoa já está morta. Sim. Porque a morte encefálica, ela é igual à morte. Ela é que determina a morte. Agora, a questão dos tecidos é que tem esse tempo de espera, então, né? Tem o que a gente chama de fila de espera? Todos têm fila de espera. A diferença é que nos tecidos a fila de espera ela é uma fila de espera temporal. Ou seja, se entrou na fila hoje, daqui a tanto tempo você vai receber aquele tecido que você está necessitando. Os órgãos, já isso não acontece mais. A fila não é mais só temporal. O tempo que você está na fila também conta, mas ele vai ser uma pontuação que vão somar vários fatores. Além do tempo, a compatibilidade entre o doador e o receptor, o tamanho, a proporcionalidade do tamanho entre o doador e o receptor, a compatibilidade imunológica, isso para melhorar o resultado do transplante e aquele órgão sobreviver mais tempo no receptor. Agora, o tempo de espera aumentou por causa dessa queda? Em quanto? Pois é, o tempo de espera é isso que eu estou te falando. A gente não pode mais falar em tempo de espera, porque depende de vários fatores. Pode ser que uma pessoa que entrou na fila de espera um mês passado, por exemplo, para receber um órgão, receba esse órgão hoje. E uma pessoa que está na fila há 7, 8 meses, 1 ano, não recebe esse órgão. Mas porque vai depender dessas compatibilidades. Sim, sim. Mas os tecidos não. Os tecidos, eles dependem só do tempo. Pois então, é. assim, principalmente a córnea, que é o que a gente tem maior fila de espera no estado, a gente tinha uma fila de espera de córnea que em dezembro de 2014... a gente considerava ela zerada, ou seja, todo mundo que entrasse para a fila recebia uma córnea dentro de 3 meses. Hoje, essa fila de espera já está em torno de 900 pessoas, então a gente já espera em torno de 6 a 7 ou 8 meses para receber uma córnea. E a consequência disso é que acaba comprometendo muito a vida dessas pessoas que estão esperando, né? Exatamente. Essas pessoas, quando elas estão necessitando de um transplante, elas ficam completamente à parte da sociedade. Porque elas não conseguem mais trabalhar, elas não conseguem mais ter atividade de lazer, não conseguem fazer nada. Elas ficam por conta da doença, né? E quando a gente diminui o número de transplantes, essa fila de espera proporcionalmente aumenta. Então, tem mais gente dependendo do tratamento de saúde sem poder fazer suas atividades diárias. Quando a gente faz o transplante, a gente retorna com essas pessoas à sua vida normal. Ela volta a trabalhar, ela volta a ter atividade de lazer, ela volta a passear, ela volta a fazer de tudo como uma pessoa normal. Agora, quais são os motivos para essa queda no número de doadores, doutor? Essa queda, na verdade, ela é multifatorial, né? Mas o principal fator que a gente identifica foi um aumento na taxa de recusa das famílias no momento que a gente oferece a oportunidade de doar os órgãos, né? A gente trabalhava anteriormente com uma taxa de recusa entre
25%, 27%, e hoje em dia nós estamos com uma taxa de recusa em torno de 40%, 45%. Nossa, quase metade. Quase metade das famílias que a gente aborda recusa a doação naquele momento. Isso é muito ruim porque a fila aumenta, a gente diminui o número de transplantes e uma única pessoa, ela pode salvar a vida ou melhorar a qualidade de vida de até 14 pessoas que estão esperando na fila. Porque são Então, vários é muito órgãos e importante. tecidos para doar, né? São vários órgãos. Uma pessoa em morte cefálica, ela pode doar todos os órgãos e todos os tecidos. Então, isso é muito importante que as pessoas conversem e que entendam esse ato de solidariedade, de amor ao próximo, para poder salvar essas pessoas que estão esperando por um órgão. Certamente. Agora, com esse levantamento do MG Transplantes, do que vocês identificaram do motivo para esse aumento na recusa? Por que essas famílias não têm mais sido tão solidárias, não têm doado mais tanto? Isso também é multifatorial, né? Mas a gente acredita que o principal fator é o desconhecimento da população do que é o diagnóstico da morte cefálica e alguns mitos que giram em torno da morte cefálica e da doação de órgãos, né? As pessoas não conhecem o diagnóstico da morte cefálica, então não entendem que a morte encefálica é morte. Segundo, eles têm medo de, ao doarem os órgãos, houver uma mutilação, que haja uma mutilação do corpo e que isso prejudique o sepultamento. Isso também não acontece. Uma vez que foi feita a retirada dos órgãos, o corpo ele é completamente reconstituído, como se fosse uma cirurgia qualquer. E não há nenhum prejuízo para fazer o velório daquela pessoa. Mesmo quando a gente faz a doação de tecido, por exemplo, no caso da córnea, que a gente tem que retirar o globo ocular depois ele é reconstituído e não deixa nenhuma marca visível para o sepultamento, né? Um outro medo que as pessoas têm é de chegar no hospital e as pessoas, às vezes, depois se eu falar que eu sou doador, eles vão me matar para poder tirar os órgãos. Isso também não acontece, né? Porque a gente não sabe no momento que a pessoa chega no hospital quem que vai evoluir para morte cefálica ou não. Claro. Então, isso também não acontece. E outras questões religiosas, questões sociais mesmo, até esse quadro de incerteza político e econômico do país também prejudica, porque as pessoas ficam descrentes de tudo, inclusive também não querem doar, não querem fazer nenhum ato assim, de solidariedade, essas coisas. Agora, o senhor falou dessa questão do desconhecimento sobre o diagnóstico da morte encefálica. As pessoas às vezes confundem o que acham que é coma, o que é? Exatamente, porque a morte cefálica ela é a parada total e irreversível de todas as funções do cérebro. O coma não. O coma é uma situação momentânea de parada, não de parada, mas de suspensão das atividades cerebrais, mas ele pode ser reversível, né? Então, o coma, ele parece com a morte cefálica, mas ele é muito diferente, porque ele pode ser reversível. A morte cefálica não, ela não é reversível. Uma vez que ela for diagnosticada, e o diagnóstico da morte cefálica é um diagnóstico complexo, que demanda muitos profissionais e equipamentos para fazer esse diagnóstico, então ele é um diagnóstico muito seguro. Uma vez que ele foi diagnosticado, aquela pessoa está morta, aquela pessoa não está em coma. Como é que é o trabalho hoje? Qual que é a estrutura do MG Transplantes? Ele abrange o estado todo? Como é que funciona? O MG Transplante ele é uma organização estadual, né? Então nós temos unidades em todo o estado. Nós temos basicamente 6 unidades distribuídas geograficamente dentro do estado, uma aqui na região metropolitana e outras em vários polos, que são os polos maiores, no norte, nordeste, por exemplo, em Montes Claros, em Uberlândia, Juiz de Fora, em Pouso Alegre, exatamente para a gente tentar conseguir captar os órgãos do interior também. O estado de Minas é um estado muito grande, né? Com uma diversidade socioeconômica e cultural também muito grande. Então, se a gente ficasse localizado só aqui, já não conseguiria abranger completamente o estado. Agora, como é que é a questão da dificuldade? Tem alguns lugares que não tem uma estrutura adequada, isso acaba também impedindo a captação de órgãos? Isso é uma dificuldade que a gente enfrenta mesmo, porque assim, o diagnóstico, como eu já falei, ele é um diagnóstico difícil, ele demanda uma certa estrutura hospitalar maior. Então, tem algumas regiões do estado que não tem essa estrutura, né? Que o hospital não tem condição de fazer o diagnóstico da morte cefálica, ou às vezes não tem os profissionais que precisam de ter para fazer o diagnóstico, tem que ter um neurologista ou um neurocirurgião para fazer o diagnóstico clínico da morte cefálica, e depois disso, às vezes não tem a estrutura de equipamentos para fazer o diagnóstico, para fazer o exame complementar, para comprovar aquela morte cefálica. Então, na grande parte das vezes, principalmente no interior, nas partes mais pobres do estado, a gente não tem as condições mínimas para a gente poder fazer o diagnóstico. Nesse caso, então, a gente perde o doador, porque esse doador é um paciente muito instável, né? Ele normalmente ele está em CTI,
ele depende de máquinas para respirar, etc. Então, ele não pode ser transportado de um lugar para outro. O diagnóstico tem que ser feito onde ele está. Então, e muitas vezes, nesses lugares, a gente não tem essa possibilidade de fazer o diagnóstico, a gente perde o doador. Tá certo. Doutora Omar, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse esse alerta às famílias, a importância desse diálogo, de se deixar claro a vontade, né, o desejo de doar órgãos e deixar os contatos aí para quem tiver dúvida, precisar de alguma informação. Eu acho que assim, é muito importante a gente falar assim, as pessoas precisam conversar entre si e expressar para as famílias, para os amigos, para as pessoas que têm a sua convivência, a sua vontade de doar os órgãos caso isso aconteça. Porque hoje quem vai doar os órgãos é a família do doador após o diagnóstico da morte cefálica. Não adianta mais deixar escrito em um documento, no carteira de identidade, nada disso. Quem tem que doar o órgão é a família do doador. Então, o mais importante é que as pessoas conversem entre si e expressem essa vontade em vida. E também, qualquer dúvida, as pessoas podem entrar em contato com o MG Transplante. Nós temos 0800, que é o 0800-283-7183, que elas podem esclarecer as dúvidas ou podem mandar também e-mails para o MG Transplante, que é o mgtransplantes@saude.mg.gov.br, que a gente responde na medida do possível. Ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Estamos aí nessa campanha aí para voltar, né, a crescer esse número de doadores, é tão importante. É isso, né, que a gente pretende. Muito obrigado. Obrigada, doutora Omar. Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista.